Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui vemos diariamente, estudamos diariamente, por mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Ele é composto por 11 capítulos, nós estamos no capítulo 10, que trata da nona lei moral, que é a lei de liberdade. E estamos no subitem que trata da fatalidade. E hoje nós vamos ver a continuidade da questão 859. Hoje vamos começar pela 859A. E a pergunta do 859, se a morte não pode ser evitada quando tem que ocorrer, dá-se o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Então, a gente vai dizer que esses acidentes do curso da vida, já que não objetivam a desencarnação, não são significativos realmente, que o que é determinante mesmo é o momento do nascimento e o momento da morte ou desencarnação. E aí nós temos a 859A, que é a nossa primeira questão de hoje, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores: haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente que a vontade dos espíritos não possa afastar? Resposta: sim. Então, há fatos que não podem ser afastados da nossa vida, que nenhum espírito tem condições de afastar aquela situação da nossa vida. Sim, mas que tu viste e pressentiste quando na condição de espírito desencarnado. Fizeste a tua escolha. Ou seja, nós não podemos evitar agora, mas lá antes de reencarnarmos, nós decidimos que queríamos aquela situação na nossa vida. Ok? Entretanto, não creias que tudo o que acontece esteja escrito. Como se costuma dizer, muitas vezes um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste pela tua livre vontade. De modo que, se não o houvesses praticado, o fato não se teria dado. Ou seja, muitas coisas acontecem como consequências das escolhas que fazemos todos os dias. Ok? Se queimas o dedo, isso nada mais é que o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Aproximar o dedo ao fogo. Naquela época era mais fácil de queimar o dedo, porque haviam as velas, as lamparinas, né? Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral são previstos por Deus. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes. Veja bem, não é que as grandes dores são os acontecimentos importantes. Aqui são duas coisas, não é? Tem as grandes dores, tem acontecimentos importantes, casamento, filhos, não é? A profissão que escolhemos. Isso se estamos seguindo aquilo que escolhemos lá em cima, não é? Só grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, previstos por Deus, é aquilo que está lá, foi pensado, repensado, cuidadosamente traçado no planejamento reencarnatório. Isto tem que acontecer porque isto vai favorecer o aprendizado disso, a correção daquele erro, e assim a correção, melhor, a reparação do erro, e assim vamos crescendo e nos instruindo, não é? Dentro dos atos previstos por Deus na lei de causa e efeito, na lei de progresso, não é? Questão 860. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, evitar acontecimentos que
deveriam realizar-se? Pode, respondem os espíritos, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Eu tinha escolhido isso, mas eu posso evitar de escolher isso se isso não for afetar o traçado principal, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Então, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se. Vamos imaginar. Estamos num lugar onde alguém vai passar por uma situação em que a sua vida vai ser posta em risco. E eu vou e me coloco e evito que aquilo que deveria acontecer ali aconteça. Então, eu passei aqui, não é? Ofereci a minha própria vida para evitar que a pessoa morresse, a pessoa não morreu, eu também não. Aquela outra pessoa lá foi presa, vamos pensar nessa história, mas aquela pessoa que eu salvei deveria ter desencarnado. Então, ela escapou dali, eu fiz algo, mas ela vai mais à frente passar de novo por uma situação e dessa vez ela vai desencarnar. Então, pode acontecer de haver alguma coisa que aconteça que mexa um pouco na situação, mas é uma mexida que não vai impedir as coisas de acontecerem e ainda podem, como eles dizem aqui, olha, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Então, aqui, não é? Nós vimos que a pessoa foi, ajudou a outra, botou até a sua vida em risco, mas não era a hora de desencarnar, não desencarnou, e a outra lá foi salva daquele momento. Ele foi lá e evitou um mal, ok? Isso é virtuoso. Mas aquela pessoa deveria ter desencarnado, isso vai acontecer mais à frente. Por quê? Porque foi previsto lá por Deus, está no planejamento reencarnatório, como eles disseram aqui antes. A fatalidade verdadeiramente, na questão 859, só existe quando o momento em que deveis aparecer, quanto ao momento em que deveis aparecer, ou seja, nascer e desaparecer desse mundo, ou seja, morrer. 860, pergunta Allan Kardec. Pode o homem, pela sua vontade... não, já perguntamos, já fizemos esta. 861. Ao escolher sua existência, o homem que comete um homicídio já sabia que se tornaria assassino? Então, ele foi lá, fez o planejamento reencarnatório. Depois, encarnado, ele cometeu um assassinato. Isso estava lá previsto? Sabia que se tornaria assassino? Está previsto o assassinato? Resposta, óbvio, não é? Ninguém vem, vamos dizer assim, forçado a fazer o mal. Senão, não faria sentido, não é? A resposta é óbvia, não. Não, ponto. Não. Já sabia? Não sabia que se tornaria um assassino. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá a oportunidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará. Só na hora que ele vai saber se vai ter força moral suficiente para resistir ou fraqueza moral para ceder a esse impulso. Mas ignora se o fará, visto caber quase sempre a ele, antes de cometer o crime, a deliberação de praticá-lo, de praticar esse crime. Ora, aquele que decide sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que um homem deveria cometer um assassinato, é porque o espírito estaria predestinado a isso. Olha, você vai cometer um assassinato. Então, quer dizer que eu estou condenada a cometer um crime? Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime. Isso é muito importante. Vamos guardar bem? Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime,
como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Então, se eu tenho que passar por esta prova, eu vou ser colocado num contexto em que, em algum momento, isto vai surgir como uma possibilidade. Agora, se eu vou ceder ou resistir, na hora eu decidirei com a minha liberdade de escolha, não é? E continuo respondendo aqui a essa questão dizendo: aliás, sempre confundis duas coisas muito diferentes: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes há fatalidade, é apenas com relação aos acontecimentos materiais, ou seja, vou passar por uma situação, isso vai acontecer materialmente, mas moralmente, como é que a situação vai ser resolvida? Isso não. Se por vezes a fatalidade é apenas com relação a acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que independem da vossa vontade. Então vamos pensar, a pessoa está lá dirigindo no trânsito, de repente, a pessoa fecha, arranha o carro, e aí já sai discutindo se... Nós não sabemos, né? Muitas vezes é ali a situação que pode terminar num homicídio. Né? Quantos? Em jogo de futebol, quantos? Quanto aos atos da vida moral, esses partem sempre do próprio homem, que, em consequência, tem sempre a liberdade de escolher. Em relação a tais atos, portanto, nunca há fatalidade. A fatalidade é: vou passar por essa situação. O que eu vou fazer? Isso não é fatalidade. Isso é ato moral. É a minha escolha. E isso aí vou ser eu que vou decidir. Desculpa. Então, eu vou estar lá, vou casar. Eu sou fraco com relação à fidelidade. Então, vão surgir situações onde a minha fidelidade vai ser aprovada. Pessoas se oferecendo, né? E eu vou ter ali. Aquilo ali aconteceu, estava marcado de acontecer, sim. Estava no meio que favorecia isso. Mas eu vou aceitar, vou ceder ou vou resistir? Isso aí é um ato moral. Aproximação não depende de mim. De repente, aquela pessoa se aproximou e tentou lá me convencer a ser infiel. Se eu vou ser ou não, decisão minha. Esta pergunta é grande, essa resposta. 862. Pergunta Kardec: há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar a isso fatalidade? Não consigo, parece que tem uma coisa que me perturba o tempo todo e não deixa que isso aconteça. E ele pergunta: isso é fatalidade? É fatalidade, se assim quiseres chamá-la, mas que decorre do gênero da existência escolhida. Então, às vezes eu escolhi uma existência em que eu quero passar por dificuldades, porque eu preciso ser mais determinado, eu preciso ser mais perseverante. E se tudo for fácil, como é que eu vou ser perseverante? Não é? É que as pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Não creiais, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram, em desacordo com suas inteligências e aptidões. Então, muitas vezes também podemos escolher caminhos falsos, caminhos que achávamos que seria mais condizente com os nossos interesses particulares, e aí, não é? Em desacordo com a nossa inteligência
e nossa aptidão. Quem pretende atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande possibilidade de se afogar. Dá-se a mesma coisa com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só se dispusesse à realização de coisas compatíveis com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. É aquela coisa de querer dar o passo maior que a perna. O amor próprio e a ambição, esse amor próprio é orgulho, e a ambição fazem com que ele se perca, desviando-o do caminho que lhe é próprio e levando-o a considerar vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. É equívoco seguido de mais equívoco. Fracassa por sua culpa, mas em vez de admitir o erro, prefere acusar a sua estrela. Ou seja, eu sou um azarado. Não, eu não fiz uma má escolha. Eu sou um azarado. Aquele que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mas que se fez mau poeta, morre de fome. Seria um bom operário, sua aptidão. Mas pensou lá, não, vou por aqui, esse caminho aqui, é boemia, eu gosto, pronto, morreu de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Simples assim. Ambição, ambição, ambição. Eu quero ter, e quem tudo quer. Diz o ditado, quem tudo quer, tudo perde, não é? Sabedoria popular. É isso, amigos. Amanhã, hoje vimos então até 862 e amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá. Muita paz a todos.